Família, que delícia! E aí, criatura divina, vamos falar hoje sobre laços familiares. Eu estava outro dia estava no outro momento falando sobre o Avatar, né? E aí eu comecei a entrar no assunto, eu pensei, putz, eu vou falar de família e algumas atividades que a gente faz que ajudam a criar laços, ajudam a, inclusive, desenvolver os relacionamentos e desenvolve também as nossas percepções, ajuda em diversas coisas, né? E, e assim, quando eu tive filhos muito jovem, a nossa situação era sempre muito apertada, então a gente acabava tendo uma quantidade limitada de recursos para passeios. Então a gente tinha que ser muito criativo para tudo, né? E a convivência familiar também precisava, porque assim, é muito importante a convivência que você tem com seus filhos, né? E não sei como é que isso aconteceu, né? Na minha família a gente tinha muito hábito, alguns hábitos diferentes dos hábitos que eu adotei, mas eu em alguns momentos, como eu morava em São Paulo, em apartamento, então tinham momentos onde eu queria estar desenvolvendo algum tipo de contato com os meus filhos e eu achava que precisava encontrar alguma coisa que fosse interessante, que fosse legal, né? E não só legal para mim, mas também para eles. E assim, eu acabei desenvolvendo algumas coisas no nosso dia a dia que eu acredito que acaba reforçando assim o nosso convívio, acaba reforçando os nossos laços e também acaba desenvolvendo as nossas percepções. Eu vou dar aqui comentar algumas coisas que a gente usava muito, né? Eu gosto de montar quebra-cabeças. Na verdade, eu desenvolvi esse daí, eu acho que foi talvez montando quebra-cabeça com os meus filhos pequenininhos, e aí eu comecei a achar interessante, porque era um momento onde a gente conversava, eles bem pequenos, aí a gente ia montando as pecinhas, encaixando, e era um momento que a gente podia conversar um com o outro, né? Você acaba, se você se permite, a criança acaba conversando sobre as coisas que ela tem feito, e aí naquele momento você acaba vivendo um pouco mais perto dos seus filhos, né? Uma coisa que a gente também fazia bastante era ir a parques. Sou apaixonada pelo Parque do Ibirapuera, a gente ia muito pro Parque do Ibirapuera. E aí, às vezes, comprava aquelas bolas imensas, né? Aquelas bolas super leves e ficava jogando, fazia algum tipo de piquenique, alguma atividade no parque. E nesses momentos, era a gente com os nossos filhos. E são momentos que não tem preço. Quando você realmente está presente, né? Não existia o ontem e não existia o amanhã. Era realmente aquele momento presente, né? O estar concentrado. Às vezes era ensinando a andar de bicicleta, às vezes era jogando realmente para poder gastar energia, porque criança tem muita energia, graças a Deus que é sinal de saúde, né? E isso daí fez com que a gente continuasse tendo o Parque do Ibirapuera como um momento de boas recordações e momento de viver momentos em família, né? Ainda hoje a gente vai para o Ibirapuera, agora a gente não leva só suquinho, né? Hoje em dia o parque está muito estruturado, mas a gente também leva um vinho, uma champanhe para comemorar, o que é muito bacana, né? Novos tempos, novos hábitos, coisas maravilhosas para continuar compartilhando junto. Tem um outro jogo que é muito bacana de jogar, mesmo que você não esteja com seus filhos, eu gosto bastante, a gente sempre acabou adotando jogos de tabuleiro como um momento em família, né? Então, sempre são jogos para unir, para se divertir. Eu acho que o mais importante do jogo realmente é a gente poder estar juntos, poder aprender, poder desenvolver também, né, porque desenvolve muitas habilidades. A gente jogava pega-vareta também. Ai, meu Deus do céu. Pega-vareta. Ai, que coisa boa. Dominó. E jogos, a gente tem o Banco Imobiliário, tem o War, tem muitos outros, mas a gente tinha alguns jogos que a gente acabava jogando um pouco mais, e tem um que eu acho maravilhoso, mas muito bom mesmo, porque inclusive ele ajuda a gente a desenroscar de outras coisas. Eu lembrei exatamente por conta desse jogo, quando eu estava falando de Avatar, eu lembrei desse jogo, porque é o jogo Imagem e Ação. Porque você descreve objetos, descreve pessoas, você descreve lugares, e essa descrição te ajuda a voltar para o momento presente. É um dos exercícios no Avatar, é isso, descrever objetos, né?
E aí eu lembrei do Imagem e Ação e disse, eu vou falar do Imagem e Ação. Que além de ser um jogo que é muito interativo, a gente ri, se você se permite, você vira criança de 5 anos, né? E é isso daí que é bacana, que é o legal da vida, a gente poder também ser a criança que a gente ainda tem dentro da gente, né? E você vai descrever o artista que apareceu lá, você vai descrever o objeto que apareceu, e as pessoas têm que descobrir quem que é, e é bem intenso, é muito dinâmico o jogo, né? Não existe marasmo nesse jogo. E é um jogo que dá para passar um dia inteiro, né? Brincando com crianças, adolescentes, adultos, né? E ajuda a formar laços, ajuda a compartilhar as coisas. Você entra dentro realmente do universo dos seus filhos, você entra dentro do universo, às vezes estamos amigos juntos, né? Aí começam a vir os agregados, né? Aí começam a vir os namorados, aí depois vem os esposos, as esposas, e aí vem os netos. No meu caso agora eu já tenho uma netinha, e uma das coisas que eu acho que é interessante continuar é compartilhando exatamente esse tipo de jogo que você pode fazer parte, que você pode sentar, que você senta no chão e você brinca um pouco, que você monta, que você encaixa, o tempo de qualidade que você pode dedicar, não só aos seus filhos, aos seus netos, aos seus companheiros, mas aí a gente vai para um mundo mais amplo, né, que é o nosso trabalho, que é a gente poder realmente, quando está no trabalho, estar 100% no trabalho, que é exatamente uma das coisas que mais falta hoje, a gente se distrai com muita facilidade, tem muita tecnologia, tem muitos, ai meu Deus do céu, hoje a gente vive num momento com muitas informações, é isso, muitas informações ao mesmo tempo, né, e essa quantidade imensa de informações faz com que a gente fique tudo. Tocou ali o celular, apareceu uma mensagenzinha, aí você já estava aqui, já se distraiu ali com o celular. Aí alguém precisa de algo, mandou a mensagem no e-mail, aí você já se distrai com outra coisa, né? Então a gente está em constante busca, até porque o nosso cérebro gosta de novidade, aí ele fica só procurando. Acender uma luzinha, ele já vai atrás de saber o que é. Então você acaba passando uma parte do seu dia se dispersando, ao invés de você realmente estar conectado com aquele momento que você está vivendo, né? Com aquele instante, com aquele presente. Alguns exercícios, alguns jogos, alguns livros, inclusive ler, né? Ler para os filhos, ler para os netos, é um momento de muita presença, de muito pertencimento ao local, de muita conexão. E aí você começa a criar hábitos que não importa quanto tempo passe. Não importa se você fez isso quando seu filho tinha 1, 2, 3 anos, e aí você repetiu com 10, com 20. Quando seus filhos ficam já adultos, ainda é possível você resgatar esse momento, ainda é possível voltar para esse momento, você fazendo exatamente essa mesma conexão. Tem pessoas que jogam carta, baralho, né, que é um momento em família. Existem pessoas que levam para aquele lado que tem que ganhar, né, mas existem pessoas que não, que utilizam esse momento como um momento de distração, um momento de conversa, um momento de parceria, de cuidado, de união, né. Essa é a papagaia. Ela tem anilha, tá? É de criadouro. Embora eu não goste muito, mas meu esposo quis ter um papagaio, ok, tudo bem, não tem problema. Ela é bem cuidada. Agora eu vou até falar. Um dia ela voou e foi para uma árvore imensa que tem aqui em frente de casa. E aí, depois de 2, 3 dias sem comer nada, ela fez um voo rasante, porque o Muriel, meu esposo, ficou chamando. Aí ela, como não sabia voar, ela não conseguiu chegar até ele, saiu num voo rasante. Quando ela sumiu, aí eu pedi a São Francisco de Assis. São Francisco, se ela encontrou uma casa onde ela vai ser melhor cuidada do que ela está sendo cuidada aqui em casa, deixa ela ficar na casa que ela encontrou. Você não acredita. Ela veio parar na casa de uma veterinária de aves. A veterinária encontrou a anilha, ligou no criadouro que vendeu ela pra gente e ela voltou para nossa casa. Então ela está bem cuidada. Eu tenho certeza disso. Aqui era o local que ela deveria continuar. Se você não acredita em nada nessas coisas, ok, tudo bem, não tem problema. Mas voltando aqui para os momentos em família, né? Então, assim, a gente teve muitos momentos onde foi uma hora era jogar um jogo, seja dama, dominó, como é que fala?
pega a vareta, montar quebra-cabeça, seja também a gente poder... Karaokê, cara. E a gente comprou um karaokê, a gente se distraía montando karaokê e cantando. A gente comprou também, teve um momento que a gente comprou como é que é aquele joguinho que vai na televisão? PlayStation, acho que é PlayStation. E aí tinha alguns jogos diferentes, jogo de vôlei, era Olimpíadas, era arremesso das coisas. E não importa a idade que a gente tá, o importante é a gente estar junto. Nos momentos que a gente está junto, a gente fazer ótimas conexões. E com essas ótimas conexões a gente consegue fazer laços onde os nossos filhos sentem o quanto a gente os ama de verdade. Fazer laços com os nossos filhos a ponto de, depois de X, Y anos, a gente conseguir fazer as mesmas coisas com eles e isso continuar enchendo o nosso coração de amor, de alegria, de partilha, de êxtase, né? de estar presente, de estar naquele local. E mesmo, às vezes o Muriel não participava, ficava só assistindo, mesmo ele só assistindo ali, vendo a gente estava lá por perto, né? E aí, ok, tudo bem. Todo mundo tem que gostar de fazer o que a gente faz, né? As pessoas não são obrigadas, né? Ninguém é obrigado a nada. E aí nosso filho agora está casado, a Nicole, a esposa dele, na Austrália, e agora a gente também tem uma netinha. Mas enquanto ele estava lá na Austrália, de vez em quando, aí um outro dia ele mandou uma foto para mim, mãe, tô aqui montando um quebra-cabeça, né? Aí ele, já sei o que eu vou mandar de presente para eles de Natal. E aí assim a gente fica naquela de que vai mandar alguma coisa por alguém, como foi nos outros tempos, né? E aí aqui eu vou fazer um adendo, uma propagandinha de como eu fiz para mandar para eles o presente. Alguns presentes que eu tenho mandado para eles aí no decorrer dos últimos anos, né? Eu entrei na Amazon.au, né, que é Austrália, .com.au, né, Austrália, e faço a compra lá. E eu mandei um quebra-cabeças lindo, maravilhoso para Nicole de presente. E ela ficou muito feliz, montou, tá lá com quebra-cabeça. E assim a gente continua junto, mesmo estando longe. E o que é criar laços? Se não você poder estar junto, mesmo estando distante. Você lembrar e você reviver os momentos, aqueles momentos, e quando você está junto novamente, poder reviver, executando esse mesmo momento, só que de uma outra forma. Quando eles vieram aqui ao Brasil, no último ano, a gente foi ao Ibirapuera, fomos comemorar, então a gente acaba revivendo esses momentos, né? E reforçando os laços. E o fato de estarmos longe aumenta mais ainda o amor, porque quando fica todo mundo junto, misturado, aquela grudança toda, você acaba nem conseguindo perceber todo o potencial da pessoa, nem conseguindo admirar todo o ser que ela realmente se transformou, né? Você acaba se apegando às pequenas coisinhas do dia a dia e acaba montando uma lista de reclamação, né? Porque quem está com a gente o tempo todo, a gente tem uma lista de reclamação. Porque fez isso, que fez aquilo, que, né? E quando está longe, não, você não tem lista de reclamação. Quando você se reencontra, é só alegria e só felicidade e todo mundo consegue ver com uma força muito maior as qualidades e as coisas boas de cada um. Pois é, gente, eu misturei um pouco aqui de assunto, fui para um lado, fui para o outro, falei inclusive da papagaia. Ela gosta, toda vez que ela escuta, a gente falando ao telefone, que a gente que sabe que tem outro, não sei como ela percebe, né? Mas ela escuta a gente conversando no telefone, ela quer participar e começa a dar o show dela. Eu quero aqui desejar para você muita paz, muita saúde, muita prosperidade, que você encontre quais são os jogos, quais são os momentos, quais são as brincadeiras que vão ser legais. Pode ser brincadeira na piscina, entrar todo mundo na piscina e ficar fazendo algum joguinho, eu não sei. Eu não sei quais são as coisas que são hábitos que você pode tornar hábitos seus e da sua família e que vão trazer muitas lembranças maravilhosas e que vão fazer com que os laços de vocês fiquem cada vez mais fortes, mais unos, mais presentes, seja lá em qualquer fase
da vida de vocês, tá? Eu desejo paz, saúde, chuva de bênçãos para você, para sua família. Que Deus abençoe vocês, que vocês se sintam abençoados. Gratidão infinita por estar me vendo, me ouvindo. Se fez sentido para você, dá um like, encaminha para alguém. Você percebeu que tem alguém que está precisando ouvir? Faz isso pela pessoa. Eu peço todos os dias ao nosso Pai que eu possa realmente propagar a face dele e transmitir boas palavras para quem está me ouvindo. Que essas palavras toquem o coração das pessoas. E aí, quem sabe, vai tocar o coração de alguém que está precisando ouvir exatamente isso nesse momento, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Paz, saúde e sucesso. Namastê.